Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber Werneck e começa agora o programa Análise Direta, que hoje recebe como convidado o professor advogado Ricardo Vitalino, também conhecido como Ricardo Macau. Ele que é especialista em Direito Constitucional e também Direito Internacional. Vai falar bastante para a gente sobre as eleições nos Estados Unidos e também o sistema federativo do Brasil, a divisão entre estados e municípios e muito mais. Tudo isso agora no programa Análise Direta. Bom, doutor, primeiro queria agradecer, você ter aceitado o nosso convite, estar aqui para falar de temas tão importantes do nosso dia a dia, da política, enfim, que envolvem nossa relação como cidadão, acima de tudo. E a primeira curiosidade, não é nenhuma pergunta, é uma curiosidade. Ricardo Vitalino, mais conhecido como Ricardo Macau. E aí eu imaginei que era um sobrenome, ou como você é mestre, né, especialista em Direito Internacional, alguma referência à China, a cidade de Macau, na China. Mas não tem nada a ver com isso, né? Bom, Kleber, eu agradeço o convite, a oportunidade para falar de temas tão importantes e para explicar para muita gente por que o Ricardo Vitalino de Oliveira é o Ricardo Macau. Eu cresci numa cidade de 7 mil habitantes, no interior do estado de São Paulo. Eu falo que eu cresci porque eu não nasci lá, porque tem um hospital pequeno que não faz nem parto na cidade. Olha que barato. Então, eu nasci na cidade maior, próxima, que é São José do Rio Preto. Vim estudar em 2001 e acabei virando paulistano de coração, mas sempre que posso eu volto lá para a minha cidade. Minha mãe está lá ainda, meus amigos de infância. E quando eu cheguei na faculdade aqui em São Paulo, falei que era de Macaubal, ninguém conhecia, e automaticamente me deram esse nome de Ricardo Macaubal, que acabou ficando Ricardo Macau depois de um tempo. E agora, como você dá aulas para muitos cursos preparatórios também, é professor Macau, né, que você é mais conhecido. Todo mundo me chama de Macau. Acaba incorporando mesmo. E como a matéria que você é especialista é justamente o direito internacional, muita gente associa com a China, acha que é Macau por causa disso. Eu costumo brincar que eu tenho uma casa lá e que de vez em quando eu vou passar as férias, mas eu não conheço Macau na China, quero conhecer um dia ainda. Mas essa associação é inevitável, acontece assim. Legal. E agora, ainda continuando falando um pouquinho do seu currículo, né, tem um fato aí que chama a atenção, né? Você foi assessor de assuntos estratégicos da Presidência da República, foi durante 9 meses, Isso. Entre 2012 e 2013. Conta pra gente um pouquinho como foi essa história, né? Ocupar um cargo de grande responsabilidade de primeiro escalão no governo federal. Foi um acidente, né, acadêmico, posso dizer assim. Foi resultado do meu mestrado. Eu fiz o mestrado em Direito do Estado na Faculdade de Direito da USP. Aliás, tenho uma gratidão imensa pela Universidade de São Paulo, pela universidade pública, porque mudou minha vida. Eu vim de uma cidade pequena, minha mãe e meu pai eram pessoas muito simples, não estudaram. Minha mãe foi empregada doméstica, meu pai caminhoneiro. Bela história, hein? Eu tenho uma gratidão muito grande pelo ensino, eu estimulo todo mundo a estudar, talvez por isso que eu me tornei professor. Mas quando eu defendi o mestrado, na banca de mestrado tinha um professor também de Direito Constitucional, que eu não sabia, mas ele tinha um cargo na Presidência da República na época. Ele participou da minha banca como examinador, depois de 2 semanas recebi uma ligação que eu achei que fosse um trote, falando que era da Presidência da República e queria falar com o Dr. Ricardo Vitalino de Oliveira. Todo mundo me chama de Macau. Eu imaginei, gente, deve ser algum serviço de venda, de telemarketing. Eu desliguei o telefone. Aí na segunda ligação eu desliguei, falei que tinha uma bina, que eu ia ligar na polícia. Daí depois de 3 dias chegou um ofício na minha casa. Aí eu liguei desesperado, me perdoa, me ligou, não entendi. Aí ele me fez o convite, ele falou, olha, eu vi que você estuda a assimetria federativa, eu estava na tua banca de mestrado, além de professor da USP, eu tenho um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos, eu queria que você viesse para cá, para ajudar eu a criar um núcleo para entender como que nós podemos aplicar todo esse conhecimento jurídico para tentar criar políticas públicas para compatibilizar as desigualdades. Foi um grande desafio. Meu papel lá era só ajudar ele a estruturar e formar, capacitar os servidores da Presidência da República. Eu fiquei lá por 9 meses, acabei voltando, mas foi uma experiência muito positiva, porque eu pude verificar o que poucos acadêmicos conseguem, né? Num curto período de tempo, a aplicação concreta de tudo que eu tinha pesquisado no mestrado. Que história interessante, né? Primeiro, assim, pela rapidez de acadêmico, né? De aluno,
para ocupar um cargo de primeiro escalão em Brasília, no governo federal. Tem gente que trabalha, né, estuda a vida toda para chegar aí, você já saiu da faculdade e foi para o governo federal. Interessante isso, né? Eu digo que eu tive um pouco de sorte, porque ele estava na banca, foi designado pela minha orientadora, porque ele também conhecia o tema, e ele viu lá uma oportunidade muito precisa de aplicar aquilo que eu tinha desenvolvido, estudado durante 3 anos intensos no curso de mestrado. E depois que eu fiquei em Brasília por esse período, eu percebi que dava para aplicar ainda esse conhecimento que eu tinha adquirido no mestrado e visto que era útil para a administração federal no âmbito das relações internacionais. Foi aí que eu fiz um tema de proposta de doutorado, acabei sendo aceito e cursei depois doutorado também na USP. Agora, classificar como sorte é pura modéstia sua, porque se não tivesse conteúdo, aquele trabalho que você fez, não ia chamar a atenção do seu professor, né? Olha, eu uso sempre um exemplo, né, que talvez ilustra a sorte que a gente pode ter. O maior nome da diplomacia brasileira é o Barão do Rio Branco, ele leva o nome do Instituto Rio Branco. Correto. Ele criou toda a estrutura dessa diplomacia que nós temos, que é uma diplomacia respeitada no mundo todo, e a biografia dele diz que ele teve sorte. Ele conseguiu se tornar um grande estudioso porque ele ganhou na loteria e foi estudar na França. Foi onde ele se encantou pelo direito internacional e pelas relações internacionais. Eu não ganhei na loteria, mas eu tive a oportunidade de estudar na USP e, de certa forma, foi um bilhete premiado na minha vida. E me deu a oportunidade de conhecer um mundo que eu nem sabia que existia. Então, eu sempre tento levar isso para os meus alunos. Olha, a educação nos traz possibilidades de conhecer o mundo que a gente, às vezes, nem imagina. Então, vale talvez muito mais do que um bilhete na loteria. Que exemplo de vida que você dá com essa história também do Barão de Rio Branco, né? O sujeito ganhar um bilhete premiado, o que a gente pensaria? Qual que o senso comum levaria? Viagens, patrimônios, carros, casas. E ele pegou esse dinheiro e foi investir em estudo, exato, em conhecimento. E com isso o nome dele acabou entrando para a história, que é um patrimônio muito mais valioso, né? Sim. O pai dele tinha condições, tinha posse na época, mas não queria que ele estudasse. E aí ele acabou sendo agraciado, talvez pelo destino, né, por esse bilhete da loteria. Foi quando ele foi para a França e adquiriu essa paixão que acabou determinando os rumos da diplomacia brasileira. Legal. Agora, entrando diretamente nesse seu trabalho, que foi, vamos dizer, o trampolim para você alcançar postos maiores em sua carreira, ele fala desse sistema federativo assimétrico. Para muita gente, esse termo pode ser bastante desconhecido, como era até para mim, porque é um termo técnico, né? Antes de te entrevistar, antes de fazer uma pesquisa. Mas só para situar o nosso telespectador, agora com as eleições nos Estados Unidos, vem muito à tona as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos. Por exemplo, lá o sistema eleitoral, o voto com papel ainda, voto pelo correio, outro exemplo. E também o sistema de estados lá, que cada estado é independente. Cada estado pode ter a sua própria lei. É como se fossem pequenos países dentro de um grande país. Inclusive, garantir essa diferença é que manteve a unidade dos Estados Unidos, né? E no Brasil é bastante diferente, o que torna para o brasileiro um pouco difícil compreender a realidade norte-americana. E é justamente disso que trata esse seu trabalho, sua obra, que até virou um livro, né? Gostaria que você falasse sobre esse livro, sobre esse sistema de organização dos estados e municípios no Brasil. A tua colocação foi uma aula de direito constitucional, viu? Parabéns, porque de forma muito sintética e completa você conseguiu explicar toda a origem histórica da Federação Norte-Americana, que mostra a diferença com a Federação Brasileira. Nos Estados Unidos nós temos um sistema de federação, um estado federativo, que historicamente foi criado de modo muito diferente da Federação Brasileira. Nós chamamos isso no direito constitucional, é um termo técnico, mais fácil de entender, de federalismo por agregação. Existiam 13 microestados soberanos, que eram as 13 antigas colônias da Inglaterra, que se tornaram independentes e, com medo de uma guerra de reconquista da coroa inglesa, eles perceberam que eles precisavam se unir para ser forte. Tanto que se diz que a guerra, o medo da guerra está no DNA dos Estados Unidos. É o país que mais investe em guerra, porque eles foram criados para evitar uma guerra... Eles surgiram assim, né? Para evitar uma guerra que nunca aconteceu. E muitas das guerras que eles compram talvez nunca aconteceriam também hoje. Então eles surgiram com esse medo da Inglaterra voltar e reconquistar cada um dos 13 países que eram soberanos.
Mas quando esses estados soberanos se uniram e tornaram-se estados autônomos, eles já tinham tradições políticas, já sabiam fazer suas próprias leis, já tinham um sistema eleitoral. Uma identidade, né? Exatamente. E essa união que foi formada teve como ponto crucial manter a identidade de cada um desses antigos estados soberanos que agora se tornavam autônomos e a soberania ia para o conjunto, que formou-se os Estados Unidos. No Brasil, nossa federação foi criada de um jeito muito diferente. Pois não? Pois não, pode continuar. Nós tínhamos aqui um Estado unitário, que era o Império, que era dividido em províncias. A pessoa ouve falar em províncias. Eu me lembro que nas aulas de história, tinham as províncias, eu não entendia bem o que era. Mas, na verdade, as províncias eram meras divisões administrativas do imperador. O imperador escolhia o governador da província e o governador da província fazia o que o imperador queria, senão ele era trocado. Era como se fosse, podemos dizer assim, bairros. Que eram capitanias, depois foram elevadas a províncias, né? E sem nenhuma identidade, porque, no fundo, era uma extensão da vontade do imperador. Era um olho, um braço, né, do imperador para fazer o que... Na prática, ia grosso modo, como a terra era muito grande, precisava dividir para ter um gestor em cada trecho. Só isso, sem identidade, sem esse valor cultural que tinha nos Estados Unidos. Isso mesmo. Aí, esse Estado unitário, em 1891, quando foi adotada a segunda Constituição do Brasil, quando terminou o Império, ele foi transformado em uma federação. Nós falamos que aqui no Brasil a federação não é por agregação, como nos Estados Unidos, mas é por segregação. Você tinha um Estado único que foi dividido em partes autônomas que passariam a ter capacidade para criar leis, para eleger governadores, para ter serviços públicos próprios, mas com um detalhe interessante histórico. Nunca tinham feito isso sozinhos. Por isso que no Brasil, os temas mais importantes, como direito penal, direito civil, processo civil, são leis federais. É a mesma lei para o Brasil todo. A União Federal, que era a herdeira do Império, falou, eu vou cuidar do que é importante. Do que não for tão importante, quem vai legislar são os estados, que nós chamamos de competência residual, que sobra. Nos Estados Unidos, o caminho é o inverso. O que é muito importante, direito penal, direito civil, direito eleitoral, cada estado tem sua lei, porque já sabia legislar antes. E a União fica com o que sobra. Por isso que nós não podemos tentar entender a Federação Brasileira usando as bases, né, e esse critério comparativo que é a Federação Norte-Americana. Por exemplo, não existe lá uma justiça eleitoral única, como no Brasil, o TSE, que fala, não, esse ano as eleições vão ser no dia 15 de novembro, não no dia 3 ou 4 de outubro. Não, você tem o sistema eleitoral previsto na Constituição, mas cada estado pode compatibilizar suas particularidades, admitir voto por correio, computar o voto que chegou depois do encerramento da votação presidencial, porque nós temos essa federação criada a partir de uma experiência que foi a junção de antigos estados soberanos. Legal. E com essa aula de geografia, história e política, a gente vai encerrando o primeiro bloco e no segundo bloco a gente vai voltar falando especificamente, explicando mais detalhadamente o que é esse sistema federativo assimétrico. Como que um sistema, a organização desse sistema pode compensar, por exemplo, as diferenças regionais entre o Nordeste e o Sudeste, entre um lugar mais pobre e outro mais rico. Mas tudo isso, quem vai falar para a gente no próximo bloco é aqui o doutor Ricardo Macau, que vai continuar com a gente. Não perca, continue. Nós voltamos aqui ao estúdio da RIT em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, que hoje tem como convidado aqui ao meu lado o Dr. Ricardo Vitalino, ou Ricardo Macau. E ele está falando sobre direito internacional e também direito constitucional. Uma das obras, inclusive, de autoria do Dr. Ricardo, é um livro que trata do sistema federativo assimétrico. Como eu falei no primeiro bloco, muita gente não deve estar afeita a esse termo. Você já explicou bem essa divisão, como surgiu nos Estados Unidos e como é no Brasil, mas agora eu queria que você didaticamente falasse para as pessoas como do que se trata esse sistema federativo assimétrico brasileiro. Bom, eu vou pedir licença para contar para vocês como é que eu cheguei nesse tema federalismo assimétrico que mudou minha vida. Eu hoje sou uma pessoa tranquila, mas eu tive problemas sérios de alfabetização,
porque eu tenho hiperatividade, eu sou muito enérgico, sou muito inquieto. E foi um problema para os meus pais mesmo, para os meus professores na época do colégio isso. E na faculdade eu não fui nos primeiros anos um aluno muito, posso dizer assim, exemplar. Eu não tinha grande interesse por direito. Até que no último ano da faculdade de Direito eu tive aula com uma professora de Direito Constitucional que mudou a minha vida. Porque ela era o exemplo de tudo que eu imaginava que deveria ser uma professora. Ela preparava a aula, ela corrigia a prova de forma muito detalhada, chamava o aluno lá no departamento para explicar o que o aluno tinha aprendido, o que ele precisava melhorar. Eu achei aquilo fantástico. E aí, com esse histórico, né, da graduação não muito exemplar, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer mestrado com essa professora. Aí os meus amigos da graduação falaram assim, olha, Macau, você nunca vai conseguir fazer mestrado com ela. Ela é a professora mais séria do departamento. Ela, imagina, ela conhece os alunos pelo nome. Ela sabe se você usa entretanto ou todavia. Aí eu falei, não, mas na minha vida nada foi fácil. Eu consegui entrar na universidade pública estudando em colégio público. Tive que aprender a estudar sozinho. E eu falei, eu vou conseguir essa vaga de mestrado. Aí o que eu fiz? Eu fiquei durante 6 meses pesquisando tudo que ela tinha escrito, só que ela tinha mais de 35 anos de docência. Ela tinha publicado muitos livros, muitos textos, e eu percebi que ela sempre citava um tema, mas nunca desenvolvia esse tema. Então ela falava muito do tema, mas ela nunca tinha encontrado nenhuma obra substancial dela sobre esse tema. Aí eu falei, esse é meu tema de mestrado. Aí eu me preparei para a prova, era uma prova de idioma, uma prova de direito constitucional que o departamento fazia, e a última fase era a entrevista com ela. Aí, a hora que eu cheguei lá, com um projeto, tinha feito um projeto, que era o tema federalismo assimétrico, ela falou assim, olha, eu estou impressionada, porque eu não lembrava muito de você na faculdade. E é verdade, eu não era um aluno exemplar. Eu conto para os meus alunos hoje, porque a gente precisa ter um gatilho para querer fazer a educação ser uma força motriz na vida da gente. Mas eu estou impressionada, porque parece que fui eu que escrevi esse projeto. E é o tema que eu sempre gostei, mas nunca tive tempo de estudar. Que legal. Inclusive, você citou os autores que eu gosto, mas na verdade eu tinha ficado 6 meses estudando toda a obra dela. Você não era um aluno, você era um discípulo dela. Pois é, me tornei depois, tanto que eu tenho o maior orgulho dessa história. E ela falou, eu não posso te garantir a vaga, porque isso aqui é uma universidade pública, é um concurso. Mas eu tenho muitos outros candidatos para entrevistar, para ver os projetos, mas assim, esse tema me tocou. E eu imaginei, eu acho que deu certo. E acabou dando. Fui estudar com ela e, felizmente, eu me encantei com o tema. Se era um tema que ela gostava tanto e, de fato, ela me orientou muito bem. Eu sou hoje o professor que dá aula no Damásio Educacional, para o Brasil inteiro, no curso Clipe dos Diplomatas, porque eu acho que eu tive ela na minha vida. E eu procuro tentar fazer da mesma forma com os meus alunos. E aí eu descobri que o tema federalismo assimétrico era um tema que não era só de direito constitucional, mas também era de ciência política, era de geografia, era um tema de história. Porque a lógica básica do federalismo assimétrico é considerar que nós temos um país muito desigual e que o direito constitucional tem que servir para acomodar essa desigualdade. Não dá para tratar, por exemplo, o estado do Amazonas da mesma forma que nós tratamos o estado de São Paulo. Até um exemplo que foi muito falado no passado. Nós temos um programa no governo federal permanente de construção, de recapeamento de rodovias. Só que a aplicação no Amazonas é muito pequena. Porque lá o transporte não é feito por rodovias, mas sim por hidrovias. Então, o dinheiro que deveria chegar, por exemplo, no estado do Amazonas, para melhorar os portos que servem à população, acaba não chegando, porque no passado esse projeto era feito só para recapear rodovias. Hoje não. Hoje já existe essa percepção de que não. Em alguns estados nós não temos um número expressivo de estradas, então esse dinheiro tem que ser convertido ou para aeroportos locais, ou para portos fluviais, para atender a população que usa o transporte da mesma forma. E justamente ao me preparar para essa entrevista, eu me deparei com esse tema e eu percebi o quanto ele é importante e também o quanto ele é pouco citado, ele é pouco estudado, ele é pouco abordado até pela mídia, né? Sim, é porque é um tema muito complexo, né? Falar do federalismo assimétrico é falar de uma realidade histórica, geográfica e que precisa de uma compensação jurídica. Mas, ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é muito presente. Sim, nós sentimos os efeitos de um tratamento talvez não tão adequado dessa assimetria, porque eu tenho visto agora, recentemente, a discussão sobre as possíveis vacinas para a Covid-19. Uma das vacinas, a que tem o maior grau de eficácia, né? Ela exige, aparentemente, uma refrigeração numa temperatura elevada, salvo engano, de menos 75 graus Celsius. E aí se fala, o Brasil não tem como garantir, em todos os lugares,
um sistema de refrigeração dessa forma. Pode ser que o país não consiga usar essa vacina por uma questão estrutural, porque nós temos a necessidade de vacinar a população como um todo, mas como exige esse sistema de refrigeração, não há infraestrutura no Brasil, em locais mais longínquos e mais isolados, para atender a necessidade da população, que deve ser tratada da mesma forma, embora exista assimetria. Agora, o maior exemplo de federatismo assimétrico que eu me deparei, que eu acho que ilustra bem, até pelo contraste regional, é o Canadá, né? O Canadá tem uma parte inglesa e uma parte francesa. E lá, por natureza mesmo desses povos, pela diferença regional, esse federatismo assimétrico fica mais evidente, né? Mais uma vez, a tua pergunta é uma aula de direito constitucional, viu? Fico muito feliz em falar com você sobre esse tema e usar o Canadá como exemplo. O Canadá foi o país que primeiro conseguiu acomodar essa diversidade federativa por uma questão também cultural histórica, né? Você tem 2 idiomas oficiais e 2 culturas oficiais. É muito diferente dentro do mesmo lugar. Que coexistem, né? Que é a parte, né, que foi colonizada pelos ingleses, a parte anglo-saxã, e pelos franceses, a parte francófona. Só que daí, no Canadá, as assimetrias são mais culturais, é mais fácil tratar. Então, eles criaram lá sistemas para ter 2 idiomas oficiais, um sistema para preservar a cultura francófona. Justamente. Então, a gente fala, né, que são assimetrias ponderáveis, no sentido de que basta ter uma estrutura administrativa para promover a cultura, a educação e conservar as 2 identidades. No Brasil, nossas assimetrias são geográficas. Então, aí que é o problema. Lá no Canadá fica muito evidente, e o tratamento aqui, a questão é geográfica e socioeconômica. Sim. Também. E aí, dá-se um caráter de justiça tratando todo mundo igual. Mas, no fundo, isso é injusto. A grande questão é, a assimetria federativa, ela exige que se largue a noção, que se abandone a noção de isonomia. Justamente. Que todos são iguais perante a lei, inclusive os estados da federação, e se aplica o que nós chamamos de igualdade material substantiva. O que é a igualdade material substantiva? Tratar os iguais de modo igual e os desiguais de modo desigual, na exata medida da desigualdade. O grande impasse, o grande ponto complicado no Brasil é que essas desigualdades são muito complexas. São desigualdades que envolvem desde as condições de trabalho, oportunidades de trabalho, de ensino, de atendimento à saúde, até, podemos falar também, a necessidade de preservar algumas tradições culturais. Então, esses mecanismos que devem ser usados, eles são mecanismos que são muito plurais, são muito diversificados. E fazer essa calibragem é muito complicado. Então, quando a gente compara o Canadá, e o Canadá tem que ser um ótimo exemplo, porque lá deu certo, mas nós temos assimetrias menos delicadas. Lá você tem mais ou menos um padrão de vida socioeconômico uniforme no país. Que colabora, né? Que coopera para o bem do sistema. Exatamente. No Brasil, não. Os nossos problemas são muito maiores. Mas não há dúvida de quem se compromete em tratar a assimetria, usar a experiência canadense como exemplo é fundamental, mas existe uma outra experiência que eu acho que talvez se adeque melhor à nossa realidade. É a Alemanha. É mesmo? Porque com o fim do Muro de Berlim... tinham 2 Alemanhas, boa comparação. Com o mesmo idioma, com a mesma origem mas histórica. Mas com uma dificuldade socioeconômica absurda. Muito contrastante. Sim, e eles conseguiram, num período curto de tempo, 25 anos, meio que equalizar as 2 Alemanhas para tornar uma Alemanha só. Então, excelente esse foram exemplo. feitos vários programas governamentais de atendimento à parte oriental, que era a parte mais pobre da Alemanha e que passou por uma série de privações, tanto que existia lá uma realidade durante a separação das Alemanhas, que as pessoas elas tinham o sonho de pular para o outro lado para beber refrigerante. Algumas faziam isso mesmo, né? Até morriam por causa disso. E eu tive uma experiência pessoal interessante na Alemanha. Eu sou maratonista, adoro correr maratona. Eu corri a Maratona de Berlim em 2019. Uma das mais famosas do mundo. Que me deu uma luxação na coxa, que fiquei lembrando dela durante 8 meses, com várias consultas em fisioterapia. A lembrança de Berlim. Mas faz parte da corrida. Mas na Maratona de Berlim você consegue ver, porque você corre 42 km na cidade, legal, né? A diferença que ainda existe, da parte ocidental para a parte oriental. São 2 países que são separados por
quilômetros de distância, e que com todos os programas governamentais para tentar compensar essa desigualdade, ainda persistem diferenças significativas. Mas o exemplo alemão, com certeza, pode ser usado de forma muito mais adequada à nossa realidade brasileira. Quando eu estava estudando sobre isso também, até me preparando para conversar com você, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o SUS, Sistema Único de Saúde. É muito difícil a gente, que é até referência para outros países do mundo, o sistema brasileiro, mas como um sistema pode ser único em tamanha diversidade regional? É um caso também a ser aplicado nesse sistema federativo assimétrico. A lógica que orientou a criação do SUS, ela é uma lógica muito comprometida com a assimetria, embora eu acho que eles fizeram isso na década de 80 e 90, quando o SUS foi idealizado para entrar na Constituição de 88 e depois foi devidamente implementado com a lei do SUS de 90, de forma meio intuitiva. E como é que o SUS foi organizado? Você tem a União, estados, DF, municípios, todos integrados nesse sistema. Mas a União tem o papel de coordenar os estados e municípios. Então, ela tem essa função de coordenação. Cabe aos estados e aos municípios aplicar efetivamente os recursos de saúde, para que eles possam, dentro das suas necessidades, atender às particularidades. Então, no Sistema Único de Saúde, a União não é responsável por tudo. Não se pode falar que a União vai cuidar de todos os aspectos, mas ela vai coordenar os estados e os municípios para que os estados e os municípios possam, de modo ajustado, de modo particularizado, atender às necessidades. Por exemplo, nós temos alguns municípios que têm um problema sério hoje com a dengue, e vai precisar de leitos hospitalares que atendam doenças de natureza tropical. Isso não acontece na região sul do Brasil. Então, o SUS acaba confirmando a importância da assimetria, e é um exemplo também que nós temos que considerar, já que todos sabemos que é um exemplo bem-sucedido, de sucesso no tratamento da desigualdade, mas que precisa estar sempre sendo revisto, está sendo sempre aperfeiçoado, porque a gente teve agora em 2020 a prova de que as doenças elas se renovam e os desafios para o sistema também. E as desigualdades entre os estados e municípios deverão ser consideradas nessa implementação da saúde pública no Brasil. Legal. E nosso programa vai chegando agora ao final do segundo bloco, e para o último bloco a gente deixou reservado o assunto direito internacional, relação entre países, que é uma das especialidades. A gente vai falar muito, por exemplo, sobre a eleição nos Estados Unidos e o impacto que a eleição do Joe Biden pode ter na relação agora entre os países. Tudo isso no terceiro e último bloco. Não saia daí. Olá, e nós voltamos aqui ao estúdio da RIT em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direto. E para essas imagens, esse programa chegar até você, telespectador, tanto na internet quanto pela televisão, ao trabalho de toda uma equipe. Ninguém faz televisão sozinho. E eu quero aqui reconhecer também parte dessa equipe que está trabalhando junto comigo para que você receba essas imagens e essas informações. Hoje, nas câmeras, nós temos aqui o Lorival Júnior e o Rodrigo Dantas. Também temos aqui, na sonoplastia, o William Amaral e operando os microfones, Vinícius Barros e Gustavo Nunes. Para terminar, na iluminação, Márcio Alves Mendonça, e eu quero agradecer a todos vocês aí por essa colaboração e por essa parceria. Mas o nosso convidado especial hoje, o principal aqui, é o Dr. Ricardo Vitalino, Ricardo Macau, professor, especialista em Direito Constitucional e também Direito Internacional. A gente falou muito sobre o sistema federativo e o federalismo assimétrico, e você é autor de um livro, né? Eu queria que você falasse um pouco desse livro, cujas imagens vão aparecer agora na tela. Sim, esse livro foi resultado da minha dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da USP. Eu, quando defendi a dissertação, acabei sendo também levado a divulgar esse tema. E foi justamente esse livro que fez com que o meu trabalho ficasse conhecido e que eu pudesse ser hoje, de certa forma, citado por muitos outros professores, acadêmicos em direito constitucional, quando estudo federalismo. Eu fico muito feliz em saber que a federação é uma realidade
que nós, brasileiros, nós não podemos abrir mão dela. Ela está prevista como cláusula pétrea na Constituição, ou seja, enquanto existir a nossa Constituição, não podemos abandonar a federação. E a proposta do federalismo assimétrico é que a federação é inacabada, ela precisa sempre estar sendo revista. E no livro eu trabalho justamente a importância de estar sempre repensando, revendo, adaptando, ajustando a federação brasileira para esses desafios que surgem dessa realidade multifacetária, tão diversificada que é do Brasil. Então anota aí o título, livro é Federalismo Assimétrico Brasileiro. Corretíssimo. Correto. E agora, voltando ao tema direito internacional. A nossa Constituição, nós como país, temos autonomia como nação, como Estado. Porém, estamos sujeitos, estamos vinculados a muitos tratados internacionais. Hoje, o mundo está cada vez mais globalizado e há necessidade de mediações dessas relações. E foi um dos temas que você tratou também com muita propriedade, né? A influência dos tratados internacionais na lei brasileira. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós vivemos numa realidade internacional que também é inegável, né? O mundo não é mais uma ilha, os países eles precisam cooperar e cooperar em diferentes temas. Nós estamos tendo agora, com a pandemia, a necessidade da cooperação na saúde coletiva, o papel de acordos internacionais para tentar encontrar a cura, encontrar uma vacina que funciona. Acho que isso exemplifica muito bem a relevância de não pensar mais a soberania como sendo um poder incontrastável do Estado. Ao contrário, a soberania hoje é um mandato que os Estados soberanos têm para que possa, ainda que por meio de relações internacionais, proporcionar o bem-estar da população. Então, o modo mais eficiente de aproximar Estados soberanos é por meio de tratados internacionais e também por meio do favorecimento, da criação das organizações internacionais. Porque a assimetria também existe nas relações internacionais. Nós não podemos negar que o papel, a importância dos Estados Unidos é inegavelmente maior do que a importância de qualquer outro país do mundo. Por isso a atenção em 2020 para as eleições norte-americanas. Mas existe no direito internacional uma técnica para tentar compatibilizar essa diferença entre os Estados soberanos, para tentar promover a igualdade, que é a atuação desses países nas organizações internacionais. Então, as organizações internacionais, como a ONU, como a OMS, como o próprio Mercosul, tem um órgão de cúpula, a gente chama geralmente a Assembleia Geral ou o Conselho Geral, e nesse órgão de cúpula, cada país vale um voto na hora de tomar uma decisão. Isso permite fazer com que os países que têm objetivos comuns possam, de igual maneira, em igual intensidade, influenciar no rumo e na tomada de decisões e na celebração de tratados. Porque senão os tratados seriam feitos apenas pelos grandes países e acabariam sendo instrumentos para subjugar os pequenos países, especialmente os países que tivessem pouco atributo econômico, pouca influência política. Então, nós temos hoje no direito internacional o papel das organizações internacionais que faz com que essa assimetria, essa diversidade, essa diferença entre os muitos países existentes sejam compensada e que todos os países possam, pelo menos, ser ouvidos na hora de tomada de uma decisão e da celebração de tratados internacionais. Eu vou usar mais uma vez o exemplo da pandemia. Nós sabemos que o continente africano é um continente com sérios problemas estruturais econômicos, de representatividade política. A gente conhece muito o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, pouco se fala do que acontece na África, aí na Ásia também. E nas organizações internacionais, como no caso da OMS, hoje se tem uma preocupação muito clara em fazer com que a vacina, quando for implementada, chegue até a África, chegue até países que não tiveram condições de contribuir efetivamente com a pesquisa e com o desenvolvimento do medicamento, ou de qualquer terapia, ou vacina de prevenção da doença. Agora, a grande dificuldade para a aplicação prática desses tratados e para melhorar essas relações entre nações é que não existe uma polícia do mundo. Então, a eficiência acaba dependendo mais dos mais fortes do que dos mais fracos. E, nesse contexto, a pandemia deve favorecer, de certa forma, apesar de ser um evento ruim, claro, a gente não vai ignorar isso, mas foi um problema que afetou o mundo todo, talvez sem precedentes, e que o mundo todo busca uma solução que, aliás, foi um bom exemplo, um excelente exemplo que você destacou.
Olha, a pandemia que assolou o mundo todo, né, fez com que nós repensássemos a forma de produzir, de vender, de comprar, e verificássemos também a importância do comércio internacional, não só para a manutenção das nossas condições básicas de vida, mas também para tratamento de situações de urgências e emergências. No começo da pandemia, nós tivemos um problema sério de desabastecimento de equipamentos de segurança individual para os médicos, de insumos hospitalares. Eu acredito que ela vai fazer com que os países percebam a relevância, a importância de manterem diálogos permanentes e, mais do que isso, de pensar em novos instrumentos de cooperação. Porque nós vimos que uma doença inicialmente inexpressiva que surgiu num país em pouco mais de 3, 4 meses, se alastrou para o mundo todo. Com certeza. Fez com que a população tivesse que repensar a forma de viver, de trabalhar, de produzir, e trouxe, e vai trazer ainda impactos para todos os países, não só em matéria de economia, mas também, eu acho, de reestruturação política, de reestruturação social, de reconfiguração do modo de viver. Embora eu acho que em alguns lugares isso vai ser mais perceptível do que outros, mas a nossa realidade não vai ser a mesma. A gente pode pensar, usando aí uma licença dos infectologistas, que nós temos um mundo e expectativas de vida antes e depois da criação dos antibióticos e das vacinas. Então, no começo do século XIX, do começo do século XX, as pessoas viviam 40 anos, 50 anos. Com o desenvolvimento da medicina, com o desenvolvimento de antibióticos e vacina, a expectativa de vida foi para 70, 80 anos. Eu acredito que nós não teremos um aumento da expectativa de vida, mas nós teremos, com certeza, um aumento das condições de atendimento das necessidades básicas de saúde. Vai haver, com o tempo, uma difusão maior do conhecimento médico, do conhecimento científico. E nós já podemos perceber isso numa abreviação no procedimento para aprovação de novas vacinas, que antes demorava 5, 6, 8 anos e parece que isso vai ser feito em menos de um ano agora. Correto. E há pouco você citou a importância dos Estados Unidos e de tudo que acontece lá para o resto do mundo. Recentemente tivemos a eleição de Joe Biden como novo presidente norte-americano. Do ponto de vista do direito internacional, o que significa esse novo presidente, o que pode representar para o mundo e para essas relações? Para falar de um possível futuro das relações internacionais norteadas pelo governo do Biden nos Estados Unidos, a gente tem que fazer uma análise do passado recente. O atual presidente Trump, que não foi reeleito, ele rompeu com uma tradição dos Estados Unidos que já era muito clara desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que era a atuação dos Estados Unidos em fóruns multilaterais, em organizações internacionais. Tanto que o Trump fez com que os Estados Unidos iniciassem um processo de saída da OMS, também abandonasse tratados sobre a questão climática, que são temas que exigem atuação multilateral. O que realmente deve acontecer, porque não é algo próprio do partido do Biden ou do Biden, mas é próprio da diplomacia norte-americana, é uma estratégia de Estado e não de governo dos Estados Unidos, é que aquele país deverá voltar para esses fóruns multilaterais, deverá continuar investindo nas negociações que coloquem vários estados em conjunto para pensar e encontrar uma solução. Porque nesse tipo de negociação, os Estados Unidos acabam sendo privilegiados, porque ele consegue conduzir essas negociações e consegue convencer, usando toda a diplomacia norte-americana, os países a voluntariamente acatar a vontade dos Estados Unidos. Então, aquele lema de que tem que se construir pontes e não muros é feito de uma forma muito inteligente pelos Estados Unidos, com a atuação voluntária dos países nas organizações internacionais. Voluntária independente também. Exato. Né? Porque acaba tendo uma possibilidade também de trocas, né? Então, para que o Brasil apoie determinado país numa organização internacional, o Brasil acaba capitalizando alguma vantagem. E como é uma relação multilateral, no final todos ganham. É aquela teoria dos jogos, que é muito estudada na matemática e se aplica nas relações internacionais. Agora, quando se investe só em relações bilaterais, o Brasil e outro país apenas, é possível que exista um ganho. Mas é um ganho que fica limitado a esses dois atores do cenário internacional. Então, a sociedade internacional, o conjunto, perde. Então, nós devemos esperar, sim, no primeiro momento, até já antecipo,
a gente não deve ter nenhuma mudança muito abrupta na forma dos Estados Unidos conduzir as relações internacionais com o Brasil, em especial, mas com o tempo, com a sedimentação do novo governo, a retomada do que os Estados Unidos já faziam antes. Ou seja, vai voltar a negociar em organizações internacionais, vai tentar englobar mais países nos interesses norte-americanos e, com isso, ganhar uma legitimidade que não seria tão questionável no direito internacional como o Trump fez nos últimos 4 anos. Legal. Doutor, nosso programa vai chegando ao final e foi impossível não notar que, ao longo da nossa entrevista, você sempre citou experiências pessoais. Falou desde a sua época de colégio, depois da faculdade, que eu achei muito bacana porque humanizou a nossa conversa. Não foi só um advogado, um especialista, mas uma pessoa que estava aqui conversando com a sua história. E, para finalizar, eu queria que você contasse um pouco da sua história na maratona, na corrida, que acabou mudando sua vida também, né? Deixasse esse exemplo para os nossos telespectadores. Eu fui uma criança que odiava educação física. E hoje eu entendo porque, agora adulto, que chama educação física. A gente tem que se condicionar para fazer exercício, né? O Drauzio Varela, que tem um livro também maratonista, chama Correr, ele explica que é contra a natureza de qualquer ser vivo se movimentar. Ele fala, pode ver que num pasto um animal está parado, descansando. Na natureza, ele sai para caçar quando ele precisa comer. E com o ser humano também. Então, eu não tive essa educação assimétrica, porque eu sou hiperativo e não sou muito fã de esporte coletivo na primeira idade. Então, eu fui descobrir a corrida com 30 anos de idade. Descobri de uma forma muito delicada e triste da minha vida, foi quando eu perdi a minha avó. Minha avó teve um problema crônico de insuficiência cardíaca, foi muito bem tratada aqui em São Paulo, mas acabou não resistindo. E, na ocasião, o meu melhor amigo da faculdade de Direito, que tinha abandonado a faculdade de Direito assim que tinha se formado, ele tinha se formado já em Medicina, foi fazer a segunda faculdade e também foi aluno em Medicina da USP, extremamente inteligente. Fez Direito na USP e depois fez Medicina na USP e cuidou da minha avó lá, porque ele estava no sistema de internato, naquele momento trabalhando no INCOR. E aí eu lembro que, como eu era muito meu amigo, e eu visitava minha avó todo dia, ela ficou internada por muito tempo lá. Um dia ele estava, acho que, muito atropelado, tinha saído de uma cirurgia, tinha que entrar em outra. Ele foi me visitar na UTI e ele falou assim, tá vendo essa UTI aqui? Era uma UTI imensa. Todo mundo está pagando a conta, porque o coração não tem jeito, ele cobra. A tua avó não teve conhecimento, mas você teve. Você é professor hoje. Aí eu falei, não, eu vim aqui para ver minha avó, não vim para me consultar com você. E fiz de conta que aquilo não tinha nenhum impacto. Mas depois que minha avó morreu, eu fiquei com isso na cabeça. Só que eu sou um pouco extremista, eu achei que eu fosse morrer também. Aí eu procurei uma professora de educação física e falei, eu preciso aprender a fazer esporte. Você é uma educadora, eu também sou um educador e eu sei que você vai ter que me ensinar. E aí ela foi experimentando várias modalidades esportivas, tentou musculação, não gosto, embora tenha que fazer para maratona, a natação também não gosto, natação tem que ter horário, eu nunca tenho horário para nada. E aí eu me encontrei na corrida. E hoje esse meu amigo fala assim, eu me arrependo de poucas coisas na vida. Uma delas é que era numa quarta-feira à tarde, eu dei uma bronca para você na porta da UTI do INCOR, porque eu perdi o meu amigo. Você agora, final de semana, você corre 40 quilômetros, você viaja para correr, não quer mais viajar para fazer outra coisa, mas eu fico feliz em saber que com isso eu acredito que eu vou te encontrar sempre fora daquela UTI, porque você está se cuidando, você tem hoje uma vida saudável, e com o esporte não tem como. Aí vem qualidade de sono, vem alimentação adequada, você vem a expectativa de querer sempre melhorar ainda mais, não só a atividade física, mas porque a gente faz. Porque fazer esporte, eu acho que de forma regular, é uma conquista diária. A gente acorda, tem que se organizar, eu trabalho muito, mas eu sempre consigo encontrar um buraco na minha agenda, ou senão eu crio esse buraco para tentar fazer atividade física. Se não der para fazer 1 hora, que seja 20 minutos. E aí, pelo menos eu posso falar que eu venci o desafio diário, que era tentar equilibrar todos os pratos, inclusive esse prato tão importante que é da vida pessoal, e mesmo assim não abandonar a vida profissional, os compromissos profissionais, e não correr o risco de ficar pagando a conta no INCOR, que é uma coisa que eu tenho medo até hoje. Legal. Bom, e com esse bom exemplo a gente encerra nosso programa, mas peço que você rapidamente deixe também seus contatos. Bom, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de falar de direito internacional, direito constitucional, falar sobre a importância da universidade, do ensino, e também das minhas experiências como pessoa. Eu fico muito feliz que você reconheceu isso aqui. Eu trabalho dedicação exclusiva hoje como professor,
advogo muito pouco, mas sou professor mesmo, posso falar em 95% do meu tempo. Gosto muito de dar aula, eu acho que a educação é transformadora. Então vocês vão me encontrar nas redes sociais, que estão sempre ligadas à difusão do meu trabalho como professor. É fácil encontrar no Instagram, é fácil, é ricardo.macau. No meu Facebook é Ricardo Victalino de Oliveira. E o que eu puder ajudá-los, eu estou sempre à disposição. Mais uma vez agradeço essa conversa muito agradável com o Dr. Ricardo Victalino, professor Ricardo Macau. Você gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? Acesse, né, nossos canais nas redes sociais, no Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, canal HIT Notícias. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Você pode participar também pelo WhatsApp, enviando sugestões e até críticas para o nosso programa, para a nossa produção. O número do nosso WhatsApp está aqui, é 55 para você que está fora do país, 11 99224 7760, o número que está aparecendo aqui na sua tela. E continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!